Neste domingo a gente é obrigado a lidar com uma notícia como essa aqui. Eu vou ler para vocês, é uma reportagem da Carta Capital, mas que está em todos os portais, jornais agora no momento, as pessoas estão comentando, que é sobre o assassinato do líder do PT de Foz do Iguaçu por um bolsonarista. A história é essa. Um apoiador do Bolsonaro, alguém que manifestava apoio ao presidente nas redes sociais, ele foi invadir uma festa temática com tema do Lula e matou o líder do PT. Eu vou ler para vocês aqui a reportagem, o comecinho da reportagem, para depois a gente analisar alguns aspectos aqui sobre esse assunto e como é lamentável. E como é lamentável e assustador, né? Acima de tudo, isso manda um sinal de que há um perigo real para apoiadores do Lula, para eleitores do Lula, para o próprio Lula talvez, como a gente já falou recentemente aqui sobre alguns incidentes em eventos da pré-campanha do Lula. Então diz o seguinte a reportagem aqui da Carta Capital. Marcelo Arruda, guarda municipal de Foz do Iguaçu, no Paraná, e um dos líderes do PT na cidade, foi morto a tiros disparados por um bolsonarista na madrugada desse domingo 10, enquanto comemorava seu aniversário de 50 anos em uma festa com a temática do ex-presidente Lula. O autor dos disparos não era conhecido pelo guarda e teria, segundo relatos, se incomodado com o tema da confraternização. Estavam reunidas cerca de 40 pessoas, entre familiares e amigos, na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, quando um desconhecido parou seu carro no lado de fora e começou a gritar e fazer ameaças. Ele gritava: "É Bolsonaro, seus FDP, seus desgraçados, é o mito", conta uma testemunha em conversa com a Carta Capital. O assassino tira uma arma e aponta para os convidados, ainda dentro do carro. Ao seu lado estava uma mulher e um bebê. É o típico cidadão de bem, né? Com a mulher com o bebê do lado e armado. Prossegue aqui a reportagem. A festa era com temática do PT. Por volta das 23 horas, um sujeito que ninguém conhecia apareceu xingando os convidados, chamando o Lula de desgraçado e esbravejando o nome do Bolsonaro. O maluco disse que voltaria para matar todo mundo, e ele voltou, detalha André Aliana, amigo próximo da vítima, em entrevista ao site Brasil de Fato. Poucos minutos depois dessas imagens, tem aqui na reportagem uma foto do aniversário, o homem desconhecido voltou ao local já com uma arma em punho para cumprir suas ameaças. Segundo outras testemunhas que presenciaram o atentado, o autor do crime aparentava estar sob efeito de drogas. Cidadão de bem. Mais tarde, o homem foi identificado como Jorge José da Rocha Garanho. Ele também morreu após ser atingido por tiros de revide no local. Se Marcelo não revidasse, conta a testemunha, era possível que acontecesse uma chacina. As primeiras informações são que o assassino é agente penitenciário federal. Eleitor do Bolsonaro, postava em suas redes sociais notas de apoio ao ex-capitão. Antes de falecer, ele foi internado em estado grave. Então esse aqui é o começo da reportagem, depois tem mais coisas aqui na Carta Capital, vou pôr o link para vocês. E, sinceramente, como eu falei, é lamentável e assustador, porque a gente tem visto já alguns indícios de que pode haver violência política, a gente tem visto alguns sinais aí que são preocupantes, tanto contra apoiadores do Lula, quanto o receio e temor de que isso se volte contra o próprio Lula. Então é realmente um estado complicado, e aí a gente vai entrar no ponto central aqui desse tema, desse vídeo, dessa tragédia agora, dessa família que vai ficar de luto agora por causa de um ato de um assassino. Não é difícil a gente associar isso a terrorismo político. A gente tem um evento aqui, um fato aqui que é preocupante e que parte essencialmente de uma retórica, de um discurso violento que parte do próprio presidente, que parte do Bolsonaro, que parte da cúpula do governo Bolsonaro, que parte da campanha do Bolsonaro, que parte da figura do Bolsonaro. A gente tem um personagem aqui, o presidente atual do Brasil, Jair Bolsonaro, que constrói a sua carreira, que constrói a sua vida pública, que constrói a sua vida política com um discurso de violência. E aqui eu sou obrigado a lembrar o meu livro sobre o Bolsonaro, que isso aqui, Minha Especialidade é Matar, que é uma frase dele. Essa frase aqui do título, que ele é especialista em matar pessoas, é uma frase do próprio Bolsonaro. Ele disse isso durante a campanha eleitoral de 2018, ele disse isso, que ele não sabia nada de economia, que não sabia nada de saúde, nada de nada, que ele sabia matar pessoas. E aí esse discurso violento, é claro que ele legitima atos de violência de seus apoiadores. Isso manda reverberações, isso manda uma energia que vai para toda a base bolsonarista e que naturaliza a violência como forma de fazer política. Quem leu o meu texto na Amazon chamado Bolsonaro e o Fascismo já sabe o que eu vou dizer aqui nesse vídeo, já tem uma noção do que eu vou dizer, porque nesse texto, nesse artigo que escrevi, eu mostro a definição histórica do que é fascismo em contraposição ao que é a extrema-direita ou o populismo de extrema-direita. A diferenciação feita por estudiosos, por acadêmicos, por cientistas políticos, é basicamente o seguinte: o fascismo histórico, o fascismo que se deu nos anos 20, 30 e 40 na Itália, Alemanha e outros países, o fascismo ele tem uma linguagem que é
da execução da violência. Então, assim, é uma linguagem violenta e que pratica a violência como forma de política. Então, se você pensar, por exemplo, anos 30 na Alemanha, o que tinha na rua eram confrontos físicos mesmo, entre fascistas, entre a SA, que é a Sturmabteilung, que era o grupo paramilitar nazista. Havia fascistas nas ruas lutando contra outros grupos de outros grupos políticos, comunistas, por exemplo. Então eles iam para as ruas e havia confronto físico, porque a linguagem da violência era o motor das transformações e era o motor de energia política. Quando o fascismo acaba a Segunda Guerra Mundial e há um fim desse modelo fascista de política, institucional pelo menos, quando isso acaba, o que surge na esteira disso são movimentos populistas de extrema-direita que adotam não a linguagem da violência como motor do ato, mas como promessa política. Então assim, olha só, se por acaso vocês se puserem no nosso caminho, se vocês, nos confrontarem, haverá violência. Então o Bolsonaro surge na esteira dessa mensagem de extrema-direita que promete a violência. É diferente do fascismo. O fascismo, a guerra, a violência, a morte eram os motes centrais do fascismo. É claro que o Bolsonaro se aproxima muito disso. Há muitos elementos que podem ser associados ao fascismo histórico, ao nazismo, mas ele se encaixa num outro modelo que já é esse decorrente, que já é consequência do fim do fascismo nos anos 40. Então, é uma linguagem de promessa da violência. O Bolsonaro promete a violência o tempo todo. Ele promete golpe de Estado, ele promete ruptura, ele promete ataque a inimigos políticos, ele promete a violência. E é claro que, embora ele pessoalmente não venha praticar violência, embora certos atos administrativos dele possam ser considerados como atos de violência contra grupos específicos, ou contra a população brasileira quando não compra vacina, por exemplo, ele leva através da sua vontade e incompetência a morte de centenas de milhares de pessoas no Brasil durante a pandemia, mesmo que ele pessoalmente não perpetre nenhum ato de violência, a mensagem dele chega sim nas bases, ela é transmitida para a base, e aí algum bolsonarista mais doido ali vai pegar em arma e vai matar. Quando você tem a situação aqui, por exemplo, de um agente penitenciário que se incomoda com uma festa temática do Lula e vai lá ao ponto de poder matar pessoas por causa disso, é porque essa mensagem de violência já está tão entranhada nas pessoas que realmente algumas pessoas se sentem legitimadas a ponto de fazer isso. E aí é a preocupação, porque isso aqui pode acontecer dos mais distintos modos e a gente está chegando agora numa campanha eleitoral. Então, assim, esse ano promete ser bastante tenso nesse sentido, porque além de uma retórica oficial do governo Bolsonaro, do próprio presidente, além dessa retórica oficial, você tem a possibilidade de que eleitores dele resolvem fazer, entre aspas, a justiça com as próprias mãos. Então essas pessoas podem sim, se incomodar com um comício do PT, pode se incomodar com alguém com uma camisa vermelha, pode se incomodar com alguém levantando uma bandeira do Lula e partindo para agressão. É claro que no jogo político democrático isso é inaceitável, isso não faz parte, isso não pertence ao jogo democrático, isso aqui está fora do campo. Mas, de qualquer maneira, a gente não pode, baixar a guarda e imaginar que não haverá ou não tem a possibilidade de haver atos de violência contra grupos de esquerda, contra grupos petistas, porque pode vir a acontecer. É uma tragédia que ocorre no dia do aniversário do Marcelo Arruda, então isso é muito lamentável mesmo. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história, se vocês acompanharam aqui essa tragédia. Realmente é lamentável. Como você enxerga isso? Como você enxerga esse discurso, retórica bolsonarista apelando para a violência? Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abraço e até mais. Tchau! Olá, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No dia 14 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula fundamental, essencial. Eu vou ensinar para vocês em 1 hora os 2 únicos tipos de investimento que existem. Depois dessa aula, vocês vão saber mais sobre o mercado financeiro do que 90% das pessoas que te indicam normalmente os investimentos. Para você se inscrever é muito fácil e é de graça. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Em alguns segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.